Hoje o tema da nossa meditação é o medo. Nós vamos refletir sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41, que estão na liturgia de hoje. E tem uma frase que eu quero destacar para você, que é quando Jesus pergunta: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Essa passagem ela acontece naquele momento em que Jesus e seus discípulos estão num barco e de repente começa uma tempestade. O barco balança e começa a encher de água e os discípulos entram em desespero, como é de se esperar nesse tipo de situação. E enquanto tudo isso acontece, Jesus está do outro lado do barco, dormindo na santa paz. E aí eles vão lá, meio que indignados, chamar ele e falam: pô, Jesus, pra você tá tudo bem se a gente morrer hoje? Porque esse barco tá afundando e o Senhor tá aí dormindo. E aí Jesus responde: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? É quase como se eles dissessem: puxa, que canseira, meu. Olha esses caras, depois de tudo que eles já me viram fazer, vários milagres, tudo que eu ensinei pra eles, tanta conversa, pô, será que eles não entenderam nada? Mas repara, Jesus não perde a paciência com eles, né? Ele fica cansado, o que ele faz? Ele manda o vento parar e o mar se acalma. E a boa notícia é que Jesus também não perde a paciência com a gente, mesmo quando a gente faz a mesma coisa que os discípulos fizeram, o que acontece com alguma frequência. Você já viu aquele meme que tem um círculo bem grandão assim, tá escrito as coisas que eu imagino que podem acontecer? E aí dentro dele tem um pontinho minúsculo que mostra as coisas que realmente acontecem. Então, é claro que refletir, prever os riscos, ter prudência, tudo isso é muito importante. Ninguém está dizendo aqui para você sair agindo de forma louca, impulsiva, inconsequente, não é isso. Agora, uma coisa é a prudência. Outra coisa é passar o dia inteiro criando cenários catastróficos na sua cabeça. Tem gente que só pensa em coisa ruim e isso paralisa qualquer pessoa. Veja que essa passagem ela acontece no mar e na Bíblia o mar não é um cenário qualquer, ele é um símbolo de caos, de coisas que estão fora do nosso controle. No Antigo Testamento é no mar que moram os monstros, o mar é essa força indomável. É uma espécie de ameaça à ordem criada por Deus. Ou seja, a gente consegue inferir aqui que os discípulos não estão só com medo de morrer, eles têm medo também dessa ordem da vida deles colapsar. E é isso que acontece na nossa vida. Às vezes, nem precisa acontecer uma tempestade real, porque a gente tem um talento para inventar tempestades. Quando as coisas não saem da forma que a gente imaginou, a gente se decepciona. Você já viu aqueles casos que a pessoa acha que quando ela chegar até os 30 ela vai casar, ter filhos, escrever um livro, plantar uma árvore e ter R$1 milhão na conta? Aí ela chega nos 31 e vê que muitas dessas coisas não aconteceram. Resultado, é uma frustração completa, uma crise existencial, um descontentamento. Só que aí quando você olha bem de pertinho, você vê que a vida dela não tá ruim. A pessoa tá saudável, tá se cuidando, tá estudando, tá crescendo na profissão, fez uma viagem legal, tem um namorado, uma namorada. Só que ela inventou uma tempestade existencial. Resultado, psicólogo, psiquiatra, remedinho. Então, cuidado, porque existem vários monstros que não vêm de fora. A gente cria eles dentro, né? Então, vamos devagar. A gente cria uma série de padrões que são irreais, metas que são desconectadas da realidade, expectativas que às vezes a gente inventa só para se decepcionar. E não é por acaso que a recomendação não tenhais medo ou variações dela aparece tantas vezes na Bíblia. Jesus pergunta e ele já meio que responde junto: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Isso não é uma bronca, é um diagnóstico espiritual. Ele não está censurando o medo em si. O que ele está censurando é o medo que nasce de você esquecer que Deus está com você. E enquanto Jesus for visto apenas como um apoio, um recurso, um consolo, um caixa eletrônico, né? Aquele cara para quem você pede um sinal, a sua fé vai continuar frágil.
A fé só amadurece quando a gente inverte o jeito de pensar, muda a lógica. A gente passa do Jesus me ajuda para Jesus assuma o comando, me leve para onde o Senhor quiser. Se não for assim, você vai ficar chacoalhando aí no barquinho da sua vida. Aliás, tem uma história muito boa sobre o Jonas nesse assunto, mas isso é um tema para um outro dia. A reflexão que eu quero deixar para você hoje é a seguinte: a fé não elimina as tempestades da sua vida. A pessoa que tem fé, ela não tem menos luto, menos doença, menos perda, menos calúnia. Ela passa por tudo isso igual a eu, igual a você, só que ela passa de um jeito diferente. A fé muda a forma de atravessar a tempestade. Ela dá sentido ao seu sofrimento. Ela redefine quem está no comando. Então, com isso eu te pergunto, quais são as tempestades que você tem enfrentado ultimamente? Nessas tempestades, você confia que Deus está no barco com você ou você ainda está tentando resolver tudo sozinha? Então, se essa reflexão fez sentido para você, não guarde ela, compartilhe ela com alguém que você ama. Já se inscreva no canal para não perder a nossa meditação de amanhã, que será sobre a vocação. Então, fique com Deus, um beijo e até amanhã.